Olá! Sabe aquela pequena amostra de sangue que a gente coleta no exame de rotina? Pois é, ela guarda segredos incríveis. Hoje a gente vai seguir a jornada dessa amostra, desde o nosso corpo até o coração pulsante de um laboratório de análises. É uma pergunta que muita gente já deve ter se feito, né? Como é que um simples tubo de sangue vira um diagnóstico? Aquele tubinho contém um universo de informações sobre a nossa saúde. Mas, para decifrar tudo isso, primeiro a gente precisa separar os componentes dele. E é exatamente aí que a ciência entra em ação. Bom, para começar, o que é o sangue afinal? Ele é, na verdade, uma mistura bem complexa. Pensa só, uns 45% são células, tipo os glóbulos vermelhos que levam oxigênio para todo lado. Já os outros 55% são o plasma, aquela parte líquida, meio amarelada. E olha só, é justamente nesse plasma que os segredos mais importantes estão guardados. Então, para a gente conseguir entender esses segredos, o nosso foco principal vai ser o plasma. É importante não pensar nele só como a parte líquida, mas sim como o verdadeiro coração líquido da vida. É o palco onde as pistas sobre a nossa saúde são reveladas. E a composição do plasma é fascinante, porque apesar de ser principalmente água, o resto dos componentes são de uma riqueza incrível. Ele está carregado de proteínas vitais, hormônios que regulam o corpo todo, nutrientes como glicose e colesterol. Por isso, isolar esse líquido é absolutamente crucial para a maioria dos exames. Essa ideia é capturada de forma perfeita nessa frase, né? O plasma é o palco onde a saúde e a doença revelam seus segredos. É exatamente por isso que ele se torna chave para milhões de diagnósticos todos os dias. Ok, então a grande pergunta é: como é que a gente isola esse líquido tão valioso do resto do sangue? A resposta está numa força muito, mas muito poderosa, e numa máquina que é o verdadeiro motor da descoberta dentro do laboratório. O princípio por trás de tudo é a força centrífuga. Basicamente, ao gerar as amostras numa velocidade altíssima, essa força separa os componentes do sangue pela densidade de cada um. É algo que a gravidade normal até faria, mas levaria, nossa, uma eternidade. Ou seja, a centrífuga é a verdadeira protagonista da nossa história aqui. É essa máquina que, aplicando uma força gigantesca, permite que a gente finalmente consiga enxergar as camadas que antes estavam ali, todas misturadas e invisíveis a olho nu. Certo. Agora vamos acompanhar bem de perto a jornada de uma única amostra de sangue. É como se fosse uma rotação científica, uma coreografia de passos super precisos que transforma aquele líquido todo igual em informação vital. Esse processo todo é uma verdadeira coreografia de precisão. Tudo começa com a coleta, já no tubo certo. Depois vem o balanceamento cuidadoso dos tubos, que é para evitar qualquer vibração perigosa. Aí sim vem a centrifugação, que vai resultar na separação em camadas. E, por fim, a extração cuidadosa do plasma. E no final da rotação, o resultado é impressionante. A gente vê 3 camadas perfeitamente nítidas. Lá no fundo ficam os glóbulos vermelhos, que são mais densos. No topo, o plasma, que é o que a gente quer. E bem no meio dos dois tem uma camadinha fina, mas muito poderosa, chamada Buffy Coat. Ela é riquíssima em glóbulos brancos e é uma fonte primária para a extração de DNA. Mas olha, conseguir essa separação perfeita não é tão simples quanto só apertar um botão, não. É uma verdadeira ciência da precisão, onde cada detalhezinho importa. E importa muito, desde o tubo usado na coleta até a velocidade exata da rotação. O primeiro detalhe crítico: o anticoagulante que já vem no tubo de coleta. Pensa bem, sem ele, o sangue ia coagular, e aí o líquido que a gente ia obter seria o soro, e não o plasma. A escolha do anticoagulante certo vai depender do tipo de exame que vai ser feito depois. Outro ponto super essencial é como se mede a velocidade. Muita gente fala em RPM, né? Rotações por minuto. Só que isso só diz a rapidez com que o motor está girando. A métrica que realmente importa é a RCF, a força centrífuga relativa, que mede a força de verdade que está sendo aplicada na amostra. Esse sim é o padrão ouro para garantir que os resultados sejam consistentes, não importa o laboratório. Só para ter uma ideia da potência disso, a separação do plasma geralmente acontece com uma força entre 1.500 a 2.500 vezes a força da gravidade. E isso por uns 10 a 15 minutos. É uma força, assim, imensa, mas aplicada de um jeito totalmente controlado. E não para por aí. Para amostras mais delicadas, a temperatura também é um fator chave. É que a fricção do rotor girando gera calor.
E esse calor pode estragar proteínas ou até o DNA. É por isso que existem as centrífugas refrigeradas. Elas são vitais para manter a integridade dessas amostras sensíveis. Ok, depois de toda essa ciência, de toda essa precisão, a gente chega no resultado final. Mas como é que essa separação super meticulosa que acontece lá dentro do laboratório se transforma em diagnósticos que afetam diretamente a vida das pessoas? É que a centrifugação não serve só para obter plasma, não. Ela é usada para um monte de coisa. Para obter soro, para concentrar células em amostras de urina e detectar infecções, para medir o volume de glóbulos vermelhos e diagnosticar uma anemia, até para preparar amostras para estudos genéticos. É uma técnica incrivelmente versátil. E a grande lição aqui é essa. De um processo que parece até simples, uma força invisível girando um tubinho, surgem milhões de respostas vitais. Diagnósticos de diabetes, de doenças cardíacas, de infecções. Tudo isso, no fim das contas, depende da precisão dessa separação. Então, da próxima vez que alguém for coletar uma amostra de sangue, vale a pena pensar na jornada incrível que ela está prestes a fazer. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Se dá para aprender tanto sobre a saúde com uma única centrifugação, que outros segredos a ciência ainda pode revelar com uma simples rotação?